Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o evangelho que a liturgia nos propõe é esta leitura da passagem de Zaqueu, o encontro de Zaqueu e de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram, mas semana passada nós tínhamos lido um evangelho na qual Jesus conta uma parábola e propõe para nós duas figuras importantes. Vamos ver se vocês prestaram atenção no domingo passado. Quem que eram esses dois personagens? Um era o fariseu e o outro era quem? O cobrador de impostos. Semana que vem o padre vai fazer chamada oral de novo, viu? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Portanto, semana passada falou-se do fariseu e do outro lado do cobrador de impostos. E hoje a liturgia nos propõe mais um cobrador de impostos. Mas desta vez não é um homem qualquer. Desta vez não é apenas um cobrador de impostos, mas é o chefe dos cobradores de impostos. Disse que Zaqueu, ele era chefe dos cobradores e era muito rico. Portanto, nós estamos diante de uma figura muito importante daquela época, daquele período. Como eu já disse para vocês, o cobrador de impostos, ele era um homem odiado. Ele era totalmente odiado pelas pessoas, porque ele era um judeu pertencente à classe, pertencente à comunidade e que cobrava o imposto em nome do Império Romano. Portanto, as pessoas tinham um ódio mortal de qualquer que seja o cobrador de impostos. E de modo muito especial de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele não era somente uma pessoa que cobrava impostos, mas era alguém que arquitetava toda essa cobrança de impostos. Portanto, Zaqueu, ele era odiado ao extremo. Mas aí nós vimos uma coisa interessante. Zaqueu, Jesus passando lá por Jericó, Zaqueu, ele procura ver Jesus. E o próprio evangelho diz que ele procurava ver quem é Jesus. Portanto, a palavra procurava aqui significa que ele constantemente buscava conhecer quem é Jesus. Ele buscava constantemente saber quem era a pessoa de Jesus, entender os seus ensinamentos, entender as suas pregações. Portanto, não é somente naquele momento, não se resume apenas àquilo, aquele momento na qual os dois se encontram, mas um constante procurar por parte de Zaqueu. Porém, aconteceu algo interessante, inusitado. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia ver, por causa da multidão. Depois, o evangelho ainda vai dizer que, por causa da multidão, Zaqueu não via quem era Jesus, pois ele era baixo. Tenho certeza que a metade da assembleia falou, do tamanho do padre, né? Mas Zaqueu aqui, a sua estatura não significa uma estatura num sentido físico, mas sim num sentido de dignidade, num sentido espiritual. Zaqueu, ele era baixo. A multidão estava tapando o seu olhar para que ele não visse quem era Jesus. Aqui a multidão pode simbolizar a nossa comunidade, a nossa igreja. Quantas das pessoas que nós conhecemos também são como Zaqueu? Estão ali, tentando enxergar quem é Jesus, tentando enxergar quem é a pessoa de Jesus Cristo, mas nós, enquanto multidão, às vezes tampamos a visão dos nossos irmãos e irmãs. E, portanto, eles não conseguem enxergar quem é Jesus. A nossa atitude devia ser totalmente diferente. Pegar o nosso irmão, colocar no nosso ombro, assim como faz o bom pastor, para que ele pudesse enxergar Jesus. Mas às vezes nós temos a atitude de querer obliterar, destruir a presença do outro na vida de comunidade, e essa pessoa, portanto, fica impossibilitada de enxergar quem é Jesus Cristo. Dessa maneira, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos perguntar para nós mesmos: quem é que nós somos? Nós somos mais como Zaqueu, que procura ver Jesus constantemente, ou somos mais como esta multidão, que impede o próximo de enxergar a figura de Jesus Cristo?
A nossa comunidade pode ser assim. Quando às vezes nós nos apegamos ao nosso posto, às nossas pastorais, ao nosso movimento, àquilo que nós desempenhamos na comunidade, e não permitimos que o outro seja incluído aqui conosco, para que ele também possa experimentar a pessoa de Cristo. Às vezes nós fazemos isso. Nós falamos mais ou menos assim: olha, a pastoral minha não precisa de mais ninguém. Aqui já está tudo certo, está tudo pronto, está tudo beleza, não precisa mais ninguém aqui para entrar. E às vezes os nossos irmãos só querem ver quem é Jesus. Só que é interessante que Jesus, ele sobe aonde? Numa figueira. Não é uma árvore qualquer. A figueira é símbolo de Israel, é símbolo dos hebreus. Portanto, Zaqueu subindo na árvore para tentar ver quem era Jesus, significa que, já que a multidão dos cristãos, daqueles que estavam próximos a Jesus, não permitia que ele visse quem era Jesus, ele começou a escalar outras coisas, ele começou a experimentar outras coisas para tentar enxergar Jesus Cristo, para tentar conhecer Jesus. E isso acontece na nossa sociedade, acontece no mundo onde que nós vivemos, quando às vezes eu e você nos apegamos a situações, a outras pessoas, e somos impedidos de ver quem é Jesus. Ou quando não, quando nós ouvimos aquela grande frase, que é uma frase diabólica: falou de Deus, está tudo bem, tudo que fala de Deus é bom, quando na verdade não é. Nem tudo o que fala de Deus é bom. Se fosse assim, o diabo não teria falado da Sagrada Escritura para Jesus Cristo no deserto. Portanto, não é tudo que fala de Deus que é bom, não é tudo que fala de Jesus Cristo que é bom. Nós temos que procurar ver quem é Jesus através da nossa comunidade, através da igreja, e não subindo as figueiras que nós temos. Quando nós somos incapazes de mostrar Jesus Cristo para o outro, o nosso irmão, a nossa irmã, vai procurar subir nas figueiras, vai procurar ver Jesus Cristo de outras formas. Assim as pessoas vão se apegando a crendices, a coisas de outras religiões, e isso vai afastando Jesus Cristo da nossa vida. Quantos e quantos cristãos têm lá dentro de casa um potinho cheio de sal grosso, com um alho dentro e um monte de semente em voltas? Quantos cristãos não têm isso? Ou quando não, quantos e quantos cristãos não tem lá o elefantinho com a bunda virada lá para a porta? Aí eu pergunto para vocês: isso é de cristão? Não. Nós respeitamos aqueles que têm fé nisso, nós respeitamos aqueles que acreditam nessas coisas, mas o cristão não pode acreditar nisso, porque veja que Jesus, quando enxerga Zaqueu, enxerga ele na sua pequenez, ele fala: Zaqueu, sai daí de onde você está, larga essas coisas que você acredita, para que eu possa entrar dentro da sua casa. Agora imagina Jesus Cristo chegando lá na tua casa e fazendo isso daqui, ó, batendo na porta da sua casa. Aí você olha, o que você diria para Jesus? O que você diria? Entra na minha casa, né? Como aquela música que a gente conhece, né? Aquela música não é de missa, mas nós conhecemos muito aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Aí Jesus Cristo bate na porta da sua casa. Na hora que ele abre, ele olha ali perto da televisão, em algum lugar, aquele monte de sal grosso, com aquele alho e aquele monte de pimenta. Como é que você quer que Jesus Cristo entre na sua casa, se lá dentro da sua casa você já está servindo um outro Senhor? Ele vai abrir a porta e vai dizer assim: não, olha, já que você tem alguém que você serve, eu me retiro e vou para outro lugar. Como é que você quer que Jesus Cristo transforme a sua vida, se quando ele entrar lá dentro da sala, tem o bendito do elefante? Como eu disse para vocês, não dá para servirmos a dois senhores. Ou servimos Jesus, ou servimos estas coisas. Não dá para a gente ficar com um pé em cada canoa. Não dá para a gente ficar pilotando dois barcos. É necessário
decidirmos: eu quero servir Cristo, eu quero servir as outras coisas, quero servir a outros senhores. É isso que nós precisamos começar a pensar. Porque de nada adianta Jesus Cristo entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, se Ele chegar lá e tiver outro Senhor na tua casa. Talvez as coisas lá dentro da sua família não estão indo bem por causa destas coisas, porque são pequenas brechas que o inimigo usa para poder entrar no seio das nossas famílias. Essas pequenas coisas são feitas pelo inimigo para que ele possa roubar o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, vocês perceberam que quando Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu, existe algo importante que acontece com Zaqueu. Ele não olha para Jesus Cristo e fala: olha Deus, muito obrigado Jesus, o Senhor fala tão bem, o Senhor tem uma pregação tão boa, o Senhor faz tanto milagre, olha, muito obrigado. Muito pelo contrário, Zaqueu ele muda de vida, ele tem uma conversão total na sua mentalidade e no seu agir. Olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Portanto, quando Jesus Cristo bater na tua porta, quando Jesus Cristo bater na sua casa, deixa Ele entrar. Tira todos os senhores que tem lá dentro. Deixa Jesus Cristo reinar na sua casa. Deixa Ele mudar a tua história. Mas, sobretudo, se lembre que você precisa se converter. Que eu preciso me converter. Senão Jesus Cristo não fica lá dentro de casa. Ele vai entrar, ele pode até tentar mudar as estruturas, mas ele vai pegar as coisas dele e ir embora. Porque na casa onde não há conversão, a santidade de Deus não pode habitar. Você quer que Jesus entre na sua casa? Quer ou não quer? Sim. Então desce da sua figueira. Abandona estas coisas que te impedem de chegar próximos de Jesus. Mas não são somente essas coisinhas, é a nossa segurança em nós mesmos. Abandone a nossa segurança, para que a gente possa receber Jesus Cristo no meio da nossa casa, para que Ele mude as nossas estruturas e sejamos de fato homens e mulheres convertidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.